Bem-vindo ao nosso canal, De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Santo Agostinho, fé, filosofia e influência no pensamento cristão. Santo Agostinho de Hipona é uma das figuras mais importantes e influentes da história do cristianismo e da filosofia ocidental. Seu pensamento moldou profundamente a teologia cristã, influenciou a filosofia medieval e deixou marcas duradouras que ainda são debatidas nos campos da ética, da metafísica, da política e da espiritualidade, vivendo em um período de transição entre a Antiguidade Clássica e a Idade Média. Agostinho conseguiu articular a fé cristã com a herança filosófica greco-romana, especialmente o platonismo, criando uma síntese intelectual que definiria o pensamento cristão por séculos. Contexto histórico e cultural. Agostinho nasceu em 354 DCE, código, na cidade de Tagaste, localizada na província romana da Numídia, no norte da África, atual Argélia. O Império Romano atravessava um período de profundas transformações políticas, sociais e religiosas. O cristianismo, antes perseguido, havia sido legalizado e gradualmente se tornava a religião dominante, enquanto antigas tradições pagãs ainda exerciam forte influência cultural e intelectual. Esse contexto de transição marcou profundamente a formação de Agostinho. Ele viveu em um mundo onde a razão filosófica clássica convivia com a fé cristã, e onde questões sobre verdade, moralidade, felicidade e o sentido da vida eram intensamente debatidas. Sua obra reflete esse ambiente plural e complexo, no qual a busca pela verdade exigia tanto reflexão racional quanto abertura espiritual. Juventude. Inquietação e busca pela verdade. A juventude de Agostinho foi marcada por inquietação intelectual e moral. Dotado de grande inteligência, estudou gramática e retórica, destacando-se como professor e orador. No entanto, sua vida pessoal era permeada por conflitos internos, prazeres mundanos e uma constante insatisfação existencial. Ele próprio descreveu esse período como uma busca desenfreada por sentido e prazer, sem alcançar verdadeira paz. Durante anos, Agostinho aderiu ao maniqueísmo, uma doutrina religiosa que explicava o mundo como resultado do conflito entre o bem e o mal, vistos como forças opostas e independentes. Essa crença o atraiu por oferecer respostas aparentemente racionais ao problema do mal, uma questão que o inquietava profundamente. Contudo, com o tempo, ele se decepcionou com as limitações intelectuais dessa doutrina. A conversão ao cristianismo, a virada decisiva na vida de Agostinho, ocorreu durante sua permanência em Milão, onde entrou em contato com o bispo Ambrósio. As pregações de Ambrósio, aliadas à leitura de textos neoplatônicos, ajudaram Agostinho a repensar sua compreensão de Deus, do mal e da verdade. Ele passou a conceber o mal não como uma substância, mas como a ausência do bem, uma ideia fundamental em sua teologia posterior. A conversão de Agostinho, narrada de forma emocionante em sua obra Confissões, é um dos relatos espirituais mais famosos da história. Em um momento de profunda crise interior, ele ouviu uma voz infantil que dizia: "Toma e lê". Ao abrir as escrituras, encontrou uma passagem que o levou a decidir abandonar sua vida anterior e abraçar o cristianismo. Em 387, foi batizado por Ambrósio, marcando o início de uma nova etapa de sua vida. Bispo de Hipona e líder espiritual após sua conversão, Agostinho retornou ao norte da África, onde fundou uma comunidade monástica dedicada à vida espiritual e ao estudo. Em 395, foi ordenado bispo de Hipona, cargo que exerceu até sua morte em 430. Como bispo, Agostinho não foi apenas um líder religioso, mas também um pensador ativo, envolvido em debates teológicos, controvérsias doutrinárias e questões pastorais. Ele combateu diversas correntes consideradas heréticas pela Igreja, como o donatismo e o pelagianismo. Essas controvérsias o levaram a desenvolver reflexões profundas sobre temas como graça divina, pecado original, livre-arbítrio e salvação. Suas posições ajudaram a definir a doutrina cristã oficial e influenciaram decisivamente a teologia ocidental. Fé e razão. Uma relação complementar, um dos aspectos centrais do pensamento de Santo Agostinho, é sua concepção da relação entre fé e razão. Para ele, fé e razão não são opostas,
mas complementares. A famosa expressão creio para compreender e compreendo para crer resume essa visão. Agostinho defendia que a fé é o ponto de partida para o conhecimento das verdades mais elevadas, mas que a razão desempenha papel essencial na compreensão e aprofundamento dessa fé. Inspirado pelo platonismo, Agostinho acreditava que a verdade última não se encontra no mundo sensível, mas em uma realidade superior, imutável e eterna. Deus, o conhecimento humano, portanto, não é apenas fruto da experiência sensorial, mas da iluminação divina, pela qual Deus esclarece a mente humana e a conduz à verdade. O problema do mal e a liberdade humana, a questão do mal foi uma das maiores preocupações intelectuais de Agostinho. Tendo passado pelo maniqueísmo, ele dedicou grande parte de sua obra a refutar a ideia de que o mal possui existência própria. Para Agostinho, tudo o que existe é, em essência, bom, pois foi criado por Deus. O mal surge quando há uma desordem na vontade humana, que se afasta do bem supremo. Essa concepção está diretamente ligada à noção de livre-arbítrio. Agostinho afirmava que Deus concedeu liberdade ao ser humano, permitindo-lhe escolher entre o bem e o mal. O pecado ocorre quando a vontade humana se volta para bens inferiores, afastando-se de Deus. Essa reflexão influenciou profundamente a ética cristã e as discussões posteriores sobre responsabilidade moral, graça, pecado original e salvação. No debate contra o pelagianismo, Agostinho desenvolveu sua doutrina sobre a graça divina. Pelágio defendia que o ser humano poderia alcançar a salvação por seus próprios esforços morais. Agostinho, por sua vez, sustentava que, devido ao pecado original herdado de Adão, a humanidade está profundamente marcada pelo pecado e depende inteiramente da graça de Deus para a salvação. Essa doutrina teve enorme impacto no pensamento cristão, especialmente na tradição católica e mais tarde na Reforma Protestante. A ideia de que a salvação é um dom gratuito de Deus e não resultado exclusivo das obras humanas tornou-se um dos pilares da teologia cristã ocidental. Confissões, interioridade e espiritualidade entre as obras de Santo Agostinho. Confissões ocupa um lugar especial. Escrita em forma de oração, essa obra é ao mesmo tempo autobiografia, reflexão filosófica e testemunho espiritual. Nela, Agostinho explora sua vida interior, suas dúvidas, pecados e descobertas, inaugurando uma nova forma de escrita centrada na subjetividade. Ao refletir sobre a memória, o tempo e a identidade pessoal, Agostinho antecipou questões que só seriam retomadas muitos séculos depois pela filosofia moderna. Sua análise do tempo, por exemplo, como uma experiência da mente humana menos passado como memória, presente como atenção e futuro como expectativa, menos é considerada uma das reflexões mais profundas sobre o tema. A Cidade de Deus e a Visão da História, outra obra fundamental de Agostinho, é a Cidade de Deus, escrita em resposta às acusações de que o cristianismo teria enfraquecido o Império Romano, contribuindo para a sua queda. Nessa obra monumental, Agostinho propõe uma interpretação teológica da história, distinguindo entre a Cidade de Deus, formada pelos que vivem segundo Deus, e a Cidade dos Homens, formada pelos que vivem segundo interesses terrenos. Essa visão não corresponde a entidades políticas concretas, mas a orientações espirituais distintas. Com isso, Agostinho lançou as bases da filosofia da história cristã, influenciando profundamente a maneira como o Ocidente passou a compreender o sentido histórico, o poder político e a relação entre igreja e Estado. Influência no pensamento medieval e moderno. A influência de Santo Agostinho atravessou toda a Idade Média. Seus escritos foram estudados por teólogos como Anselmo, Tomás de Aquino e Boaventura e moldaram a espiritualidade monástica, a ética cristã e a filosofia escolástica. Mesmo pensadores que discordaram de algumas de suas ideias reconheceram sua importância intelectual. Na era moderna, Agostinho continuou a ser referência. Filósofos como Descartes encontraram em sua obra reflexões precursoras sobre a consciência e o eu. Teólogos reformadores como Lutero e Calvino também dialogaram intensamente com sua doutrina da graça. Conclusão: Santo Agostinho foi um pensador singular, capaz de unir fé profunda, rigor filosófico e sensibilidade humana. Sua vida, marcada por busca, erro, conversão e reflexão, reflete a complexidade da condição humana. Ao integrar a filosofia clássica ao cristianismo, ele criou um sistema de pensamento que não apenas respondeu às questões de seu tempo, mas que continuou a iluminar gerações futuras. Sua influência no pensamento cristão é imensa e duradoura.
Agostinho ensinou que a verdadeira sabedoria nasce do encontro entre fé e razão, e que o coração humano só encontra descanso quando se volta para aquilo que considera seu bem supremo. Por isso, mais do que um teólogo ou filósofo, Santo Agostinho permanece como uma das vozes mais profundas e atuais da tradição intelectual do Ocidente. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.